E aí, gente beautiful! Eu sou a Aniele de Jesus, pra quem não me conhece, mas você pode me chamar de Outono, muito prazer. E hoje, dia 8 de janeiro de 2024, não cheguei atrasada, mas eu fiz suspense. É verdade que faz um tempo que eu não tô postando aqui, mas a vida está uma loucura. Hoje eu cheguei em casa, eu acabei de chegar em casa, eu falei assim, mano, vou sentar, vou escrever porque eu preciso gravar. Escrever é escrever, organizar as ideias pra gravar, né? Porque senão acaba que eu não gravo, porque eu entro no flow, assim, de fazer as coisas que eu estou fazendo. E aí, pra 2024, né? E aí acaba que eu não gravo porque eu paro de fazer, assim, pedindo arrego pela cama. Mas quero dizer pra vocês, começar dizendo Feliz Ano Novo. E dizer que na primeira semana de 2024 muitas coisas loucas já aconteceram. Se você me acompanha lá naquela outra rede social, provavelmente você já me ouviu dizendo que no final do ano passado eu já estava movimentando para esse ano. Inclusive com falas e práticas. E aí, em uma dessas falas e práticas, eu peguei eu fiz duas coisas. Eu fiz um post e eu peguei uma espécie de jargão, mas não é um jargão pra causar, de fato, assim. Tava com vambora 2024, 2023 foi brabo, vambora 2024. E aí, beleza, dessas duas coisas, uma eu fiz um post que não é na minha rede social na minha outra rede social privada, mas é em um que é Mulheres de Alta Performance. Se você for lá no meu Insta, você vai achar linkado em algum lugar. Que eu fiz um post que falava assim, tô com a minha cola aqui. Você tem coragem de pedir ao universo o que você precisa e não o que você quer? E eu fiquei pensando sobre isso, porque geralmente o que a gente precisa, que acho que é uma coisa mais urgente, né, mais pro agora, pode não ser o que a gente quer. Talvez o que a gente quer, o que a gente queira, esteja mais pra frente, assim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, inclusive sobre o fato de que o que a gente precisa, né, que o universo nos dê hoje, vai nos levar para o lugar que a gente quer. Eu acho que é essa construção, assim. Porque nem sempre a gente está preparado para receber aquilo que a gente quer nesse exato momento. A gente precisa construir uma maturidade, talvez, para receber o que a gente quer, senão a gente recebe e vai embora muito rápido. Não sei se você concorda comigo, mas assim, minha linha de raciocínio, pensando nessa frase, né, que eu postei, é um pouco essa. E aí... Desculpa, gente, minha garganta tá horrível. E aí eu comecei a... Nesse ânimo, né, por 2024, eu comecei a usar uma frase que é: vem quente que eu tô fervendo. Mas não é uma frase pra causar, ainda é, tá? Porque assim, aconteceram muitas coisas na primeira semana de 2024. Aconteceram muitas coisas. Muitas coisas que tem a ver com essa outra frase, né? O que o universo acha que eu preciso muito mais do que o que eu quero. Eu banco o vem quente que eu tô fervendo? Eu banco. Banco às vezes na lágrima, banco às vezes no desespero, banco também. Mas eu banco a frase e mantenho a frase. Porque tem uma frase que diz que pra melhorar tem que piorar, né? Mas muito nesse sentido de você ficar, não sei se é a palavra calejado, mas de você criar, talvez, casca, né? Pra lidar com as coisas da vida. E aí, uma coisa que eu tenho falado muito, pensado, assim, internalizado, é que eu me vejo, agora um pouco menos, mas ainda me vejo nesse lugar, de alguns anos atrás pra cá, eu me vejo saindo de uma fase mental de adolescência para entender o que é o mundo adulto. Talvez você não entenda muito pouco, não vou aprofundar por agora.
Mas assim, de pensar nas responsabilidades, de pensar nos desafios que você tem que fazer, que você não pode esperar cair as coisas no seu colo. E que você tem que fazer muito mais do que o básico. Enfim, muitas coisas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas tenho pensado nesse processo, assim, de maturidade desde que eu saí de um relacionamento. Isso tem, sei lá, 6 anos. Enfim, aí entre esses 6 anos ainda tem pandemia que entrou aí no meio do caminho, né? Mas, aí o que eu quero falar pra vocês? Quero vir aqui trazer uma história e dizer... eu vou usar o termo. Esse vídeo aqui nada mais é um convite pra você fazer um detox cognitivo. E aí você pode estar boiando, mas vai fazer sentido pra você. Então fica comigo até o final que eu ainda vou te dar o quê? Umas tarefas pra você fazer, pra você chegar onde você quer. Apesar de você ainda estar onde você precisa, porque o universo tá colocando aí pra você situações que você precisa encarar pra chegar onde você quer, beleza? Então tá, então vamos lá. Primeiro, eu fui pesquisar, tô falando aqui de detox cognitivo, né? O que é isso? Foi uma coisa que veio na minha cabeça hoje, por isso que eu cheguei e falei assim, ai meu Deus, preciso gravar. Eu fui na internet pesquisar no sentido de organizar as ideias. Se eu fosse falar aqui da minha maneira, talvez ficaria muito confuso. Então, quando eu gosto de trazer o significado de dicionário mesmo para aprofundar com vocês. Então, fui pesquisar lá o que significa a palavra cognição, para entrar um pouco no assunto de hoje. E aí, tinha lá muitas significados, sendo que eu vou me ater a 2 de 3 que tinha lá, que é voltado para psicologia. E aí, a primeira definição estamos falando de cognição, fica comigo. A primeira definição conjunto de unidades de saber da consciência que se baseiam em experiências, representações, pensamentos e lembranças. Abrindo parêntese aqui, essa coisa de racional e emocional, tudo numa caixinha, num pacotinho, relacionado ao comportamento humano, é uma coisa que já foi derrubada há muito tempo. Então, quando eu falo aqui de cognição, e falo aqui, sempre tô falando de comportamento, é tudo um grande emaranhado que se influencia um no outro. Então, se você acha que você é super racional, alecrim dourado, no sentido de que você não leva o seu emocional em consideração, deixa eu te trazer uma verdade aqui, que talvez doa, assim, pra descer, né? Descer engasgado. Mas, por exemplo, quando você bebe, vou provar aqui, hein? Que tá junto, o emocional e racional, e que o emocional influencia na sua decisão racional, e a sua decisão racional, ela só justifica uma decisão que é emocional. Fica comigo. Quando você bebe Coca-Cola, por exemplo, você sabe que Coca-Cola faz mal pra caramba, mas você continua bebendo. Por que você continua bebendo? Porque a Coca-Cola vai no seu emocional, no seu paladar infantil, no paladar do doce, naquela coisa que o comercial passa muito da família. Então tem muito mais uma relação afetiva do que, né, uma coisa consciente. Porque se você fosse parar pra tomar uma decisão extremamente racional, você não ia beber isso. Você não ia comer doce, muitos esses doces, né, hipercalóricos. Enfim, né, fechei meu parênteses, mas só pra você ficar ligado aí, ficar esperto. Então, quando eu falo aqui de cognição, uma memória, tem relação com as experiências, as representações e os pensamentos e as lembranças voltadas para o seu comportamento, para o modo como você age hoje em dia. E aí tem uma outra, porque a cognição, na verdade, é muito complexo, né? Tem muitas áreas aqui para ir, mas assim, tô tentando simplificar. A outra definição, série de características funcionais e estruturais da representação ligadas a um saber referente a um dado objeto. Então, por exemplo, vou usar aqui a fisioterapia, né? Uma das minhas áreas futura, formando aqui, falando com vocês. Por exemplo, a cognição, quando tem um copo na minha frente, quando tem uma caneta na minha frente, eu vou pegar essa caneta. Peguei a caneta. Isso aqui envolve intimamente minha cognição. Por quê? Não é só uma questão de força palmar ou do meu braço para ir até a caneta.
Na verdade, eu tenho que fazer um cálculo, que eu calculo aqui o peso da caneta, qual é a força que eu vou usar no peso para pegar a caneta, qual a distância que essa caneta tá, para eu não ir muito além da caneta ou muito antes da caneta, que eu pego a caneta. Isso tudo envolve cognição. E aí, isso é algo que a gente aprende. Pô, pegar a caneta é uma coisa muito fácil, né? Mas é muito fácil porque você tem uma memória lá na sua infância. Lembra que você, provavelmente não, mas que você não conseguia pegar o lápis direito para escrever. Então o seu corpo vai internalizando e ajustando estruturalmente toda essa memória que você precisa para caminhar, para pegar caneta, para beber água, para todas as mínimas coisas aí que você acha hoje super fácil, que na verdade você adquiriu essa facilidade em um processo enorme. Quantos anos você tem aí? Eu tenho 32, então há 32 anos eu treino pegar a caneta nas funcionalidades que eu tenho da vida desde lá, quando eu comecei lá na pré-escola, ou antes, né, de entrar. Que pai e mãe sempre coloca, né, gente pra pegar caneta, desenhar, a gente faz uns rabiscos lá, nada a ver, eles acham maravilhoso, enfim. Então, cognição, ela tem um pouco essa relação. Quando eu falo aqui de cognição e de detox cognitivo, eu tô falando sobre uma memória comportamental. E aí, acompanha comigo, toda memória comportamental que se repete, é uma memória que você adquiriu, que você repete várias vezes, isso vai virar um hábito. Fala comigo, um hábito. Esse hábito pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Por exemplo, você pode ter o hábito de ir para academia, porque você começou a criar uma memória comportamental que lá na frente era mais difícil ir para academia. Você tinha que requeria? Não sei se é a conjugação. Mas que há algum tempo atrás você precisava fazer mais esforço, ter mais esforço, mais desgaste psicológico para se manter indo à academia. E que com o passar do tempo isso virou um hábito. Virando um hábito, você gasta menos esforço para fazer aquela tarefa. Então acompanha comigo. Memória comportamental gera um hábito. Esse hábito, ele pode gerar uma repetição de padrão. E aqui na repetição de padrão, que é, assim, acho que aonde eu quero chegar nesse vídeo aqui com vocês. Porque a repetição de padrão, ela tá atrelada a uma crença que você assume quando você era criança, sei lá. E geralmente ela é inconsciente. Geralmente quando é maléfica, principalmente, ela é inconsciente. Você sabe coisas que você faz com frequência, não quer fazer, continua fazendo, sabe lá por quê, bulhufas, mas você continua fazendo. Isso é repetição de padrão. E para você quebrar essa repetição de padrão, muito provavelmente você vai precisar de autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai trazer à sua consciência algo que você não sabia, que aí você vai na raiz e não no sintoma. Porque geralmente esse hábitos maléficos, enfim, é um sintoma de uma raiz. Por exemplo, quando você vai no shopping e compra coisas aleatórias, porque, sei lá por quê, pra se sentir bem. Isso, na verdade, não é a raiz do problema. A raiz do problema não é você comprar as coisas aleatórias. Comprar as coisas aleatórias nada mais é do que o sintoma do problema. E pra você identificar o problema, às vezes é uma questão de uma falta, de uma carência, de uma angústia, e aí você vai lá no prazer imediato, que é o prazer da compra. Beleza? Tá bom, ó. Volta aqui. Falamos de memória comportamental, que gera um hábito, que pode gerar uma repetição de padrão. Essa repetição de padrão aqui, que é a chave desse vídeo, ela tá intimamente associada a uma representação e ao significado que a gente dá para as coisas no nosso primeiro setênio, né? Segundo a gente já tá lá, já tá meio que encaminhado. Tá, Aniele, o que é isso? Na sua infância. Então,
via de regra, porque pensa comigo, lá, de 0 a 7 anos, tá? 1º setembro. De 0 a 7 anos, você tá absorvendo as coisas igual esponja, meu caro. Você tá, assim, sugando tudo. Sugando tudo de onde, Aniele? Do seu ambiente. Então, o ambiente que você tá inserido, ele vai influenciar em comportamentos e em crenças que você acredita na sua vida adulta. Tenha você 20, 30, 40, 80 anos. Influencia. Porque, não sei se vocês já ouviram falar que até os 7 anos a gente forma personalidade, enfim. Sim, de fato, mas tantas e tantas outras coisas. E aí, como por exemplo, a forma como você lida com o dinheiro. A forma como você lida, porque geralmente a gente acha assim, não, trauma, que não é mentira, tá? Mas a gente sempre tá muito voltado pra, não socializa muito por causa de trauma, porque na infância, que não sei o quê. Sendo que essa representação e significado das coisas, ela acontece em todas as áreas da sua vida. Porque quando você cresce a viver, né? Viver não é cada um num pacotinho. Um pacotinho aqui da vida pessoal, um pacotinho aqui da vida financeira, um pacotinho aqui da vida, sei lá, profissional, afetiva, tá tudo entrelaçado, tá tudo numa grande teia. Então é assim que a gente aprende as coisas. Então, por exemplo, se você tem uma crença de escassez, de nunca tenho dinheiro, nunca posso nada, tenho que trabalhar muito, muito, muito pra ganhar pouco, essas coisas assim, e frases que você se conta, tô usando o viés financeiro aqui, que é uma coisa que eu tenho olhado, uma coisa que eu achei, encontrei, me falei, cara, eu tenho uma crença de escassez pra tudo que é lado, e eu tô nessa fase da minha vida de olhar pra esse lugar, pra quebrar padrão, quebrar padrão. E aí, às vezes, frases que você se conta, ou que você não é suficiente, ou que você não é aceito, enfim, frases que você se conta que certamente estão atreladas a uma crença que você criou, que tem influência lá de quando você era criança. Beleza, Aniele, ok, entendi. Repetição de padrão tem a ver com crenças que eu tenho, que geralmente são inconscientes. Tá, como eu vou modificar isso? Beleza, assim, a cagada tá aí. Como eu vou organizar essas coisas na minha cabeça? E aqui a gente entra no detox cognitivo, que foi algo que aconteceu comigo. Aconteceu não, está acontecendo. E aí eu vou trazer aqui um exemplo antes de entrar nesse principal. Por exemplo, aqui em casa, eu sempre tomei, assim, sei lá, tem muito tempo. Eu tomava banho no morno, sabe? Temperatura ambiente, não sei qual o nome. Tem lá o gelado, o morno, o quente, aí tem uns que tem muito quente, arrancando a pele, tem uns também, assim. E eu podia tal, raramente, muito raramente, eu tomava banho com chuveiro desligado, né? No frio, no gelado. Sempre no morno ou no quente, dependendo do clima. E teve uma época que eu já tentei, algumas vezes, tomar banho gelado, porque todo mundo falava que era bem, que fazia bem e tudo mais. Sendo que eu não conseguia. Eu já fiquei com dor de cabeça. Cara, muitas paradas. Já tentei algumas vezes e não conseguia por nada. Até que um dia, se você tem chuveiro elétrico, você sabe que o chuveiro elétrico vai queimando lá o negócio em parcela, né? Primeiro queima um, depois queima outro. Enfim, depois de muito tempo, já tinha queimado um lá. Pô, no 4 sem condições de usar, né? Que é muito quente. Aí até que um dia queimou todos. Acho que queimou todos. Queimaram todos os negócios lá de aquecer o chuveiro. E aí eu falei, mano, não vou comprar outro chuveiro. Esse é o momento que eu vou conseguir tomar banho gelado, nem que seja na marra. Tinha dias que eu queria chorar e me arrepender? Tinha dias, mas eu mantive. Eu banquei o que eu me propus a fazer. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma memória cognitiva no hábito ali, ó, automático. Toda vez que eu entrava
no box pra tomar banho, eu olhava pra onde? Pro regulador, pra ver se a água tava quente, enfim, tava fria. Cara, era automático, era muito engraçado. Toda vez que eu entrava, eu olhava pro bendito e eu lembrava, cara, queimou, o chuveiro queimou. Vamos aí, encarava. E aí eu tinha consciência, eu falei, eu só vou conseguir entender que entrar no box e tomar banho gelado virou um hábito quando não, né, mas no processo. Quando na parte do processo eu entrar no box e não olhar automaticamente pro bendito lá do regulador do chuveiro elétrico. E aí foi passando, até que isso deixou de ser um hábito, né? Sei lá, eu sou horrível de tempo, gente, pra calcular tempo, mas deve ter uns 2, 3 meses que eu tô tomando banho gelado. Às vezes é aquilo, né? O esforço, não gasto mais tanto esforço pra fazer, mas sigo fazendo, e é isso. Escolhi e vou mantendo. Não sei, em algum momento da vida eu troco o chuveiro, mas eu sei que não é agora. Ainda não é agora. Eu tenho que passar, sei lá, um inverno, sabe? Frio pra caraca, encarar água gelada e aí depois, sei lá. Visitas, né? Visitas às vezes tomam banho quente, mas enfim. Beleza, primeiro exemplo. Tá. Agora a gente vai entrar aqui no detox cognitivo. Aconteceu uma outra situação, que é uma situação que tá acontecendo comigo agora, que eu entendo que é aquela parada lá do início do vídeo, de o universo estar me dando o que eu preciso pra eu chegar no lugar onde eu quero, com a maturidade que eu preciso pra ter o que eu quero, né? Eu falei aqui de muitas crenças que eu identifiquei de escassez e de estar sempre vivendo no limite do que eu ganhava. E aí, o que aconteceu há alguns dias atrás? Um dos trabalhos que eu fui dispensada. Porque as pessoas iam precisar usar o dinheiro pra outra coisa, né? Enfim, lá com a pessoa. E eu fui obrigada a me colocar num lugar que fala, cara, uma coisa que eu fazia muito é usar cartão. Eu tô no meio desse processo, tá? Cartão de crédito, porque o cartão de crédito engana muita gente, né? E quando vê, a fatura tá lá nas alturas. E eu comecei a pensar, eu falei, mano, aí é aquilo, né? Agora tu banca, tu não fala... Isso primeira semana, tá, gente? De 2024. Você não falou, vem quente que eu tô fervendo, agora você banca. Eu falei, mano, vou bancar. Porque se... Vou bancar... Ih, gente, fiz besteira aqui. Peraí. Não vou conseguir tirar isso agora. Diminui. Aqui. Porque estou bancando, porque, primeiro, o universo só traz pra mim o que eu dou conta. Grava isso pra você. O universo só vai te dar o que você dá conta de fazer, cara. O que você dá conta de bancar, o que você dá conta de resolver. Nada mais que isso. E aí, entendi e falei, não. E mantendo assim, o não. Pedi, porque eu pedi, tá? Pedi pro universo, não. Me dá o que eu preciso, que se lasque, não quero saber. Eu quero o que eu preciso pra chegar no lugar onde eu quero. Acabou. Independente do que aconteça. Porque eu sei que o universo tem o melhor pra mim, ponto. Às vezes é a gente que cria inúmeras barreiras. E aí tô nesse processo de criar essa maturidade, de virar essa chave dessa questão de crenças, né, de escassez e de dar conta de viver com o que eu ganho e tô numa coisa assim, cara, em algum momento, na minha cabeça, ter coisas era sinal de ser feliz pra caramba. E não é necessariamente. E aí, cara, eu fiz uma viagem assim na minha cabeça. Eu falei, mano, quando eu era adolescente, que eu vivia no ensino médio, eu não tinha um puto no bolso, eu era feliz pra caraca. Então é isso, acabou, não tem nada a ver de tenho que ter as coisas, não tem. Então eu tô buscando aqui. Essa é a Aniele que vos fala, é a Aniele que tá no meio desse processo. Vamos lá, falei pra caramba, espero que sua mente aí já esteja pipocando, mas vamos falar. Tá bom, Aniele, entendi. Como eu faço esse detox cognitivo? O que é o detox cognitivo? É a ideia do chuveiro, né? De você criar um novo hábito no lugar daquele hábito antigo. Então, eu entrava no box e olhava pro negocinho lá do chuveiro.
Então, eu entendo que eu vou ter feito um detox desse comportamento, ou seja, esse comportamento vai sumindo à medida que eu vou criando um outro comportamento em cima dele, me desfazendo. E aí, como você faz isso? E aí eu coloquei aqui umas coisas. Primeiro, anota aí, olha, usa como mantra, tá? Mapear e identificar. Porque, cara, se você não sabe qual o problema, como é que tu vai resolver o problema, né? O sintoma. Às vezes a gente não vai achar o problema necessariamente. Às vezes a gente vai achar o sintoma, mas o sintoma vai te levar pra raiz do problema. Então, mapear e identificar. E o que eu me dei conta? Eu usei marcos temporais pra me dar conta e pra identificar que essa coisa de viver em cima do sufoco e sempre ali no justo, às vezes faltava, às vezes gastando mais do que recebia, não era de hoje. E aí, o que são os marcos temporais? Por exemplo, rolês de final de ano, né? Final de ano sempre tem essa coisa de encontrar amigas, determinadas amigas, enfim, né? E aí eu identifiquei que sempre era uma questão, isso tá muito atrelado à crença de escassez, que eu pensava, mano, não tem dinheiro, era o meu pensamento automático, não tenho dinheiro pra encontrar fulana, não tenho dinheiro. Aí eu acabava indo, só que com essa super mentalidade escassa, né, de gastar. E aí eu identifiquei que de ano pra ano, esses marcos temporais que se repetem, né, aniversário de amiga, ou encontros, ou datas comemorativas, enfim, que se repetia, assim, sei lá, terceiro ano seguido e eu na mesma questão. Eu falo, filho de uma gaita, isso é padrão comportamental. Porque entenda, não é ter mais... Se você tem um padrão comportamental, não é ter mais dinheiro, e aí é o que eu falo, porque às vezes o que a gente quer é ter mais dinheiro, mas o que a gente precisa, maturidade para ter mais dinheiro. Porque se você tá nessa crença de gastar, por exemplo, mais do que você recebe, não importa quanto você ganhe, porque é uma questão comportamental. Você vai dar um jeito de gastar mais do que você recebe. Acabou. Que é inconsciente, é repetição de padrão, é a forma como você identificou lá atrás que os seus responsáveis e o seu ambiente, o seu contexto lidava com dinheiro, gastando mais do que tinha, gastando mais do que recebia. Entende? Então, cara, quando eu identifiquei isso, eu falei, puta merda, mano. Vai sair, nem que seja na marra, que se lasque, vai sair, eu vou dar um jeito. Então, primeira coisa, mapear e identificar. E uma das formas de você fazer isso é identificando marcos temporais. O que você estava fazendo ano passado em relação a isso, que você quer olhar? Não sei exatamente esse período do ano, mas traz à memória aí algum marco comemorativo, algum marco temporal aí que você identifique, que você olhe para anos e anos, pode ser seu aniversário, sei lá, e você identifique que você estava fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo comportamento. Então a primeira coisa é identificar. Segunda coisa, beleza, identifiquei, o que eu faço agora? Tirar ou diminuir recursos para essa repetição. Por exemplo, o chuveiro queimou e eu falei que eu não ia comprar outro, então eu tiro de campo ou eu diminuo a forma de repetir aquele padrão, que era o quê? Tomar banho quente. Uso muito cartão. Mano, sei lá, quebra o cartão. Sei lá o que tu faz com o cartão. Diminui, porque geralmente a gente vai sempre ceder a um gatilho que leva aquele comportamento, né? Minha mente tem muitas formas criativas de me fazer tentar ceder a essa coisa do gastar mais do que pode, né? Mano, teve uma hora que eu falei assim, gente, não é possível, tô parecendo viciada, tá? Sinistro, não tem como. Então, tira o recurso. O que facilita seu acesso a essas coisas que você quer se livrar, ou que você quer criar um novo hábito, enfim. Tira de campo, tira de vista, da visão, tá ligado? Terceiro, substituir o comportamento por outro benéfico. Então, por exemplo, esse é muito... Ouço muito. Na dieta, quero comer um doce. Aí você vai lá e come uma maçã. Tem uma que é muito boa, de uma pessoa que eu acompanho, que ela ouvia ela contando que ela queria largar o cigarro, mas ela não conseguia. E aí ela identificou que toda vez que ela ia corrida,
Como era uma tarefa que não dava pra fazer a tarefa juntamente com fumar o cigarro, ou você corre ou você fuma o cigarro, ela começou a engajar na corrida. Porque a prática da corrida, além dos inúmeros benefícios, era uma prática que não dava pra realizar fumando ao mesmo tempo. Então essa coisa de substituir um comportamento maléfico por um outro benéfico, tu tá criando o quê? Uma nova memória cognitiva, beleza? Vai lá, quarta coisa aí pra você anotar. Ferramentas e recursos para fazer o que precisa ser feito. Então, ó, minha questão com finanças, eu comecei a estudar sobre, deve ter uns 5 anos. Porque, num primeiro momento, que eu não sabia sobre psicologia comportamental, nem nada, eu não sabia nada como lidar com dinheiro, por exemplo. Eu comecei a estudar finança, investimento, CDB, CDI, etc, etc. Mano, eu entrei numa liga de mercado financeiro da faculdade. Passei por um processo seletivo de não sei quantas etapas, entrei. Muito louco. Pra ter recurso, porque às vezes é uma coisa que você quer se desvincular, ou deixar de fazer, ou criar um novo hábito, mas você não sabe como, por uma coisa básica, porque você não tem conhecimento. Mas alguém aqui nessa internet, santa internet, usa ela a teu favor, tem um conhecimento que você não tem, cara. Então assim, vai buscar o que você precisa saber que você não sabe pra sair desse lugar onde você se colocou. Que é uma repetição de padrão, é inconsciente, mas você se colocou nesse lugar. Então assim, descubra ferramentas e recursos e pessoas que saibam mais do que você sobre esse assunto para você ter ferramentas disponíveis para fazer o que tem que ser feito, beleza? E último, não menos importante, que você tem que andar com isso debaixo do seu braço: paciência com o processo. E valide suas pequenas conquistas. Por que eu digo isso? Porque, cara, não é gostoso, não é prazeroso. Até você criar esse novo hábito, vai ser solitário pra caraca, principalmente se você tá num ambiente que as pessoas não te incentivam. E não é incentivar, a palavra não é incentivar. Pessoas que não têm o mesmo comportamento que você tá querendo começar a ter. Porque, via de regra, a gente anda com pares que validam as coisas que a gente faz. Quando a gente começa a destoar muito dessa galera, a gente fica... Ou a gente recebe uma punição verbal, enfim, né? Porque você tá destoando dessa galera. E fica muito árduo, muito doído. E uma coisa que eu fiz, que eu falei assim, cara, é isso. Uma coisa que eu fiz, porque no grupo que eu ando não tinha ninguém pensando sobre as coisas que eu tô pensando agora em relação a isso. Eu precisava para tornar tudo um pouco mais fácil, eu precisava estar num grupo. O que eu fiz? Eu paguei. Eu paguei por um treinamento e dentro desse treinamento não paguei só pelo conteúdo, eu paguei pelo ambiente. Então, por exemplo, quando você paga uma academia, você não tá pagando só pelo aparelho, você tá pagando pelo ambiente. A galera tá lá, a galera tá crescendo, a galera tá engajada, a galera tá tirando foto no espelho. Cara, mas é a galera e é isso aí. E se você quer ter uma mentalidade pra treino, você tem que estar andando com quem? Fala com a galera. Você tem que estar andando com a galera de treino, cara. Senão vai ser muito mais difícil. Você tá andando com quem tá sedentário, não faz atividade física, só come besteira, fast food o tempo inteiro. Então, usa as ferramentas que se tem a seu favor. E se precisar pagar para isso, pague. Vai te levar para sua melhor versão? Mano, faça. Vai te levar para sua melhor versão. Acabou. Vai te levar pro lugar que você quer. Só que aí você vai ter que movimentar pro que você precisa agora pra você chegar no lugar que você quer. Beleza? Gente, falei um monte, assim. Eu espero muito do fundo. Isso é o que? É a vontade de gravar acumulada, sabe? Aí tá aqui precisando jogar, precisando transbordar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Colocado aí um comichão atrás da sua orelha. Se você pensou em alguém, encaminha, não guarda conhecimento. Encaminha esse conhecimento para outras pessoas porque você tá criando ambiente, você tá
querendo trazer a galera que você convive aí com você pra esse novo lugar. E aí você não vai ser a sua melhor versão sozinho, né? Acompanhado, gente, é muito mais legal, é muito mais interessante e é muito mais leve. Beleza? Feliz 2024, eu te vejo no próximo vídeo. E se você quiser trocar ideia comigo, vai lá na outra rede social, me manda um direct que a gente papeia, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.